Você sabia que alguns animais conseguem usar ferramentas, aprender linguagem de sinais e até jogar videogame? Pois é! A inteligência não é exclusividade humana. Prepare-se para se surpreender com os 15 animais mais geniais do planeta. Se você ama curiosidades e quer entender como a mente animal funciona, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada selvagem de conhecimento. E comenta aí, qual desses animais você acha que poderia te vencer num jogo de memória? Algumas espécies de primatas, de golfinhos e até mesmo de pássaros estão entre os animais mais inteligentes encontrados no planeta Terra. Este tipo de classificação, no entanto, envolve quais os critérios que levamos em consideração ao definirmos o tipo de inteligência encontrada em animais. Muitas destas espécies, por exemplo, apresentam habilidades impressionantes no uso de ferramentas, na identificação de objetivos, na capacidade de aprender novas habilidades e nas formas como se comunicam com as suas espécies. Confira quais são alguns dos animais mais inteligentes do mundo e as suas habilidades mais impressionantes. Orangotangos, capazes de calcular o custo-benefício de trocas e presentes. Nativos da Indonésia e da Malásia, os orangotangos compartilham 97% de DNA com os humanos. Estudos comprovaram que estes habilidosos animais são capazes de aprender linguagem de sinais, utilizar ferramentas complexas na natureza e construir fortes relacionamentos sociais que envolvem inclusive rituais culturais próprios. Um estudo publicado pela National Library of Medicine em 2009 revelou que os orangotangos são capazes de utilizar a chamada reciprocidade calculada. Isso quer dizer que eles são capazes de medir os custos e benefícios das trocas de presentes e realizar um acompanhamento destas trocas ao longo do tempo. Foi a primeira vez que este comportamento foi exibido em uma espécie não humana. Golfinhos, noção de identidade social e de se reconhecerem no espelho, devido às suas proporções relativamente altas em relação ao tamanho do cérebro e corpo, os golfinhos são notoriamente conhecidos por sua inteligência. Estes animais marinhos são extremamente habilidosos, sendo capazes de utilizarem ecolocalização para se comunicarem com seus iguais, navegar por mares escuros e caçar. Outras habilidades incluem o uso de ferramentas, caça cooperativa, construção social complexa e adaptação em ambientes diferentes. Estudos apontam que os golfinhos também apresentam uma memória afiada, podendo reconhecer uns aos outros mesmo depois de 20 anos separados. Outra característica de destaque é a habilidade de se reconhecerem no espelho. Estes mamíferos possuem não apenas uma noção de quem eles próprios são, mas também das suas identidades. Corvos, capazes de entender questões básicas de física e distinguir faces humanas, corvos são considerados os pássaros mais inteligentes do mundo por alguns cientistas. Além de apresentarem grandes habilidades na construção de ferramentas, eles possuem uma memória vasta e uma alta noção de planejamento. Estudos de observação revelaram, por exemplo, corvos alterando suas rotas de migração para evitarem áreas perigosas, memorizando rotas de caminhões de lixo e até mesmo jogando nozes em estradas para que os carros quebrassem as cascas para eles. Outras habilidades comprovadas em corvos são a noção da relação causa e efeito e a distinção de faces humanas. Chimpanzés são os animais mais próximos aos humanos. Nativos do continente africano, os chimpanzés compartilham entre 98% e 99% de DNA com os humanos. Habilidosos criadores de ferramentas, estes animais são também capazes de aprender linguagem de sinais, criar relações sociais complexas, exibir altruísmo, empatia e ter uma alta noção de autoconsciência. Chimpanzés mantidos em cativeiro e que foram ensinados linguagem de sinais por humanos foram vistos ensinando estas habilidades para outros animais de seus grupos. Em testes de memória realizados por cientistas, alguns chimpanzés conseguiram inclusive se sobressair em performance com humanos. Porcos, capazes de aprender linguagem simbólica. Estudos comprovaram que os porcos conseguem ter uma noção de reflexo em uma idade mais jovem do que os humanos. Estes mamíferos são considerados ainda mais treináveis do que os cachorros domésticos, pois conseguem demonstrar emoção e empatia. Além disso, suas habilidades incluem resolver quebra-cabeças, criar relações de amizade e aprender linguagem de símbolos simples.
Existem inúmeros vídeos na internet, por exemplo, que revelam porcos jogando videogames simples com o objetivo de ganharem recompensas, assim como os chimpanzés. Elefantes capazes de utilizar ervas medicinais? Os elefantes possuem os maiores cérebros entre todos os animais terrestres e são especialmente conhecidos por sua memória. Estudos apontam que os elefantes possuem tantos neurônios em seus cérebros quanto os humanos. Algumas das habilidades impressionantes encontradas nos elefantes são o uso de ferramentas, o altruísmo, a empatia, a capacidade de se reconhecerem no espelho e a ingestão de ervas e plantas com fins medicinais para curar doenças adquiridas e induzir o parto. Papagaios, compreensão de palavras. Em geral, os papagaios são conhecidos por suas habilidades de resolver quebra-cabeças e imitar palavras e frases emitidas por humanos. Uma espécie em específico, contudo, tem se destacado quando falamos de inteligência. Nativo da África subsaariana, o papagaio cinzento é uma espécie que comprovadamente consegue distinguir e identificar formas, cores e compreender palavras que aprendem através de treinamento. Polvos, capazes de planejar fugas em cativeiro. O único animal invertebrado a fazer parte desta lista é o polvo. Além de possuírem os maiores cérebros entre os invertebrados, os polvos compartilham características cerebrais com os humanos, sendo que grande parte dos seus neurônios se encontram ao longo de seus braços. Em cativeiro, os polvos são frequentemente vistos realizando complexos planos de fuga. Além disso, estes animais apresentam uma vasta memória de longo e curto prazo, que utilizam especialmente para retornarem para os seus habitats naturais, mesmo após um longo período longe de casa. Ratos, mestres dos labirintos. Apesar de possuírem cérebros pequenos e pouco desenvolvidos, os ratos são animais extremamente habilidosos e inteligentes. Não é à toa que eles sejam utilizados extensivamente em experimentos científicos há séculos. Os ratos são capazes de memorizar rotas e labirintos como poucos animais de seu tamanho. Além disso, são roedores extremamente sociais, demonstrando sentimentos como empatia, solidão e solidariedade em experimentos de observação. Pombos, capazes de memorizar imagens. Não é à toa que os pombos foram utilizados por séculos como carteiros aéreos, capazes de viajar longas distâncias para entregar mensagens. Suas habilidades de memória são realmente impressionantes e, apesar de serem considerados pragas em certas partes do mundo, apresentam inúmeras habilidades de inteligência. Experimentos revelaram que os pombos são capazes de reconhecer e identificar objetos, fotos e até mesmo distinguir faces humanas. Além disso, são um dos poucos animais que conseguem identificar os seus reflexos no espelho. Gorilas, capazes de aprender linguagem de sinais. Os maiores primatas que habitam a Terra, os gorilas são animais seres extremamente inteligentes. Ao longo do último século, inúmeros estudos foram realizados com gorilas em cativeiro. Um dos mais famosos foi com a gorila Coco, que aprendeu diversos gestos de linguagem e se comunicava extensivamente com seus cuidadores. Ela também chegou a adotar um gatinho de estimação em seu tempo de vida. Outros estudos revelaram as habilidades dos gorilas em aprenderem com máquinas de computador. Guaxinins, exímios arquitetos e colhedores. Os guaxinins são especialmente conhecidos por suas habilidades de recolha de alimentos, mas saiba que eles também são exímios arquitetos. Estes animais habilidosos utilizam partes de árvores, gravetos e folhas para construir complexos abrigos. Além disso, estudos comprovaram que os guaxinins possuem um complexo e elaborado sistema de comunicação que envolve mais de 200 tipos de sons emitidos. Como se não fosse o bastante, estes animaizinhos geralmente lavam os seus alimentos como forma de remover substâncias tóxicas antes do seu consumo. Gatos, independentes e cautelosos, os gatinhos domésticos são conhecidos pela sua independência. Essa falta de interesse em atividades propostas por humanos e comportamento cauteloso revelam a grande inteligência destes animais. Além disso, os gatos possuem uma grande habilidade de aprender com experiências passadas e possuem dobras cerebrais semelhantes aos humanos. Cachorros, mestres do relacionamento com os humanos. Os cachorros domésticos utilizam a sua inteligência especialmente para se relacionarem com os humanos. Eles são capazes de aprender emoções, truques, linguagens simbólicas e demonstrar empatia.
Geralmente, um cão comum consegue aprender mais de 100 comandos falados e se comunicar através de expressões faciais. A raça de cachorro considerada a mais inteligente no mundo é a Border Collie, capaz de aprender um comando com apenas 5 repetições. Esquilos, corpo pequeno e vasta memória. Uma das maiores habilidades intelectuais dos esquilos é a vasta memória que possuem. Eles são capazes, por exemplo, de lembrar onde estão enterrados uma quantidade enorme de nozes em um vasto campo. Além disso, os esquilos aprenderam truques para dissimular humanos em prol de sua alimentação. Estudos de observação na Califórnia revelaram também que alguns esquilos costumam cobrir suas peles com cheiro de cascavel, com o objetivo de camuflar os seus próprios cheiros de outros predadores. Incrível, né? Quem diria que corvos jogam nozes no asfalto para abrir cascas, ou que orangotangos fazem trocas calculadas como verdadeiros economistas da selva? Se você curtiu essa viagem pelo lado mais brilhante do reino animal, deixa seu like para fortalecer, compartilha com aquele amigo que acha que só humanos pensam e se inscreve para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades. E me conta nos comentários, qual desses animais te surpreendeu mais? Ou tem algum que você acha que merecia estar na lista? Vamos trocar ideias!